Em Cajueiro, choveu até granizo. Os nossos repórteres estão lá, ao vivo. O William Tavares e toda a sua equipe. Conta pra gente agora, a essa hora da manhã, como é que tá a cidade no pós-chuva de granizo, no pós-queda de árvore, teto que desabou. Conta pra gente, Williams. Bom dia, bom trabalho. William Tavares ao vivo, direto da cidade de Cajueiro. Fala, Williams, bom trabalho pra você, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Douglas, muito obrigado. A população ainda está com aquele sentimento de preocupação, não é, Douglas? E assustada com tudo que aconteceu durante o fim de semana. Chuvas muito fortes por aqui, ventos intensos. Quando houve esse registro de chuva de granizo, por sinal eu estava em Capela conversando com os meus pais e quando começaram a chegar essas notícias de que a situação não estava boa aqui no município de Cajueiro. Telhado de casa foi arrancado, os prédios públicos também tiveram parte do teto prejudicado, inclusive um desses prédios é esse que a gente acompanha agora nas imagens do Wellington, o CAPES, que funciona em uma das ruas principais aqui de Cajueiro. A gente vai mostrar de perto os estragos que foram provocados por esse vento, por essa chuva. E como você destacou, teve também chuva de granizo pela primeira vez aqui no município. Olha só o que aconteceu aqui com o teto do CAPES. Parte do teto acabou desabando, um vento muito intenso, todo mundo assustado com a ventania, com um grande volume de chuva. Ruas ficaram alagadas, olha só o prejuízo que foi causado nessa parte aqui do CAPES municipal. Eu vou aproveitar para conversar agora com o vice-prefeito aqui do município, Júnior Melo. Ele estava conversando com a nossa equipe, desde o momento que nós chegamos por aqui. Foram contabilizados, vice-prefeito, muitos prejuízos, né? E, além de tudo, esse transtorno para a população que está assustada com tudo que aconteceu. Isso é um fato atípico, algo que nunca tinha sido visto aqui no nosso município. É uma chuva de granizo, uma quantidade de vento muito grande e um volume de chuva muito intenso por um período curto de tempo. A gente teve aí praticamente todos os prédios públicos atingidos, telhados arrancados, exemplo aqui do CAPES, o patrimônio público inundado pela água e os particulares, de uma maneira geral, também todos afetados por essa catástrofe natural. A gente observou, vice-prefeito, que muitas ruas ficaram alagadas aqui no município. Antes da quadra chuvosa, a prefeitura ela faz algum trabalho preventivo nas galerias? A gente faz um trabalho, um monitoramento e um trabalho de limpeza que é contínuo e se intensifica nas épocas do ano em que a gente sabe que existe a possibilidade dessa precipitação. Porém, o que aconteceu é, como eu já disse, atípico. Foi um volume muito grande de chuva num período de tempo muito pequeno, além de ventos muito fortes e essa chuva de granizo aí, que acredito que nem Cajueiro, nem nenhum outro município do nosso estado iria suportar isso que houve. Houve algum registro de família desabrigada, desalojada? A gente teve aí pelo menos 5 famílias desabrigadas e o número de desalojados ainda está sendo levantado, mas certamente mais de 1.000 desalojados no nosso município. Existe algum tipo de monitoramento que é feito pelo município sobre as chuvas? A gente tem a Defesa Civil Municipal que faz contato e trabalha sempre em conjunto com a Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil do Estado também já esteve aqui. Nós estamos fazendo os levantamentos fotográficos, o georreferenciamento, colocando data nas fotos para que a gente possa decretar no município estado de emergência e solicitar ao governo do estado e ao governo federal que façam o mesmo. O que aconteceu no fim de semana também prejudicou o abastecimento de água aqui no município? O abastecimento de água foi prejudicado devido à falta de energia. As rajadas de vento e a chuva de granizo, elas danificaram a rede da Equatorial e por conta disso nós passamos aí mais de 8 horas sem água devido à falta de energia. A gente observou também que mesmo não havendo transbordamento, mas o rio está com uma quantidade e um volume considerável de água, né? Acredito que o rio tenha aumentado aí do seu curso natural cerca de 1,5 m no seu volume. Vice-prefeito, foi montada uma coordenação pela prefeitura para coordenar esses trabalhos junto à população? Sim, sim. Desde o acontecido, a gente está trabalhando, conversando, monitorando as situações. Temos uma reunião, inclusive agora na prefeitura mais uma vez. O reparo aos prédios públicos ele já começou e a partir de hoje irá se intensificar e a gente está em alerta e o tempo todo aí à disposição da população para ajudar no que for necessário. O
Pedir licença rapidamente ao senhor, porque o Douglas, lá no estúdio, tem uma pergunta. Pois não, Douglas, pode fazer. Pois é, Williams, eu gostaria que você perguntasse aí ao vice-prefeito Júnior Melo o seguinte: em algum momento a cidade foi alertada, avisada sobre essa possibilidade de chuva de granizo, sobre fortes chuvas aí, porque há um monitoramento da Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil emite os alertas, né? Pergunta aí a ele então se houve em algum momento essa informação, Williams. Pois não, Douglas, vamos direcionar essa pergunta. Esse prefeito lá no estúdio, o Douglas, pergunta sobre se a prefeitura ela recebeu algum tipo de alerta sobre essas chuvas que aconteceram aqui no município. Veja só, existem os alertas comuns que são sempre direcionados aos municípios e nós recebemos, mas nada que indicasse uma quantidade tão forte de chuva e uma quantidade de vento também tão intensa. Então, recebemos alertas, mas na verdade não entendíamos, devido aos alertas, que a quantidade seria tão grande. Então, o senhor mora há quanto tempo aqui em Cajueiro? Eu moro há 47 anos, desde que nasci. Já tinha visto uma situação dessa ou não? Em nenhum momento passado houve isso no nosso município. Inclusive, como eu já falei, essa chuva de granizo pode até ter acontecido em outra época, que eu não me lembre, mas não com tanta intensidade, não de maneira tão forte. Para você ter ideia, as telhas aqui do CAPES, elas pesam cerca de 200 quilos e foram arrancadas e jogadas a mais de 30 metros de distância. Essas famílias que estão desabrigadas, como o senhor falou há pouco tempo, que tipo de acolhimento elas estão recebendo? As desabrigadas já foram monitoradas, já voltaram para suas casas, certo? E estão tendo aí todo o apoio do município, porém esperando também essa ajuda do governo do estado, do governo federal, que certamente virá com esse decreto de emergência. Diretamente ou indiretamente, o senhor mais ou menos sabe os dados de quantas casas tiveram telhado arrancado aqui no município? Olha, o dado exato não, mas a quantidade, acredito que 30% do município tenha sido afetado com arrancando o telhado. Eu acredito que todas as residências, sem exceção, tiveram algum tipo de transtorno. Ok, muito obrigado pelas informações do senhor, ao balanço geral. Portanto, Douglas, uma situação que chamou bastante a atenção, né, de todos e principalmente deixou a população amedrontada, porque, meu amigo, era uma ventania fora do comum aqui no município. A gente conversou, a nossa equipe, assim que chegou aqui a Cajueiro, conversou com outras pessoas. Uma delas disse que se assustou demais, que o telhado, praticamente todo o telhado da casa da mãe dele também foi arrancado com os fortes ventos, com as chuvas e o volume fora do comum. Ninguém esperava um volume tão intenso de água como esse aqui em Cajueiro. Rapidamente, vários vídeos também circularam na internet, não é? Várias ruas alagadas aqui no município. A prefeitura informou na entrevista que é feito um trabalho preventivo antes das chuvas, não é? Antes da quadra chuvosa, mas a gente sabe que esse volume afetou diretamente aqui o município. 5 famílias ficaram desabrigadas e a gente vai continuar acompanhando de perto essa situação. Volto contigo, Douglas. A gente vai voltar à cidade de Cajueiro. Pode vir comigo, onde choveu até granizo. Abrimos o programa de lá com o repórter Williams Tavares. É para lá que a gente volta, que a destruição aí foi grande, né, Williams? Já estou vendo nas imagens. É com você. Exatamente, viu, Douglas? Por onde a gente anda aqui em Cajueiro, a gente vê o reflexo dessa destruição. Nesta casa que nós estamos mesmo, a gente vai acompanhar agora nas imagens do Wellington. Olha só, uma área de lazer. Por pouco a gente não está trazendo aqui uma tragédia, porque no momento em que tudo isso desabou, várias pessoas da mesma família estavam por aqui. Isso aconteceu na casa da dona Eliane. Dona Eliane, quando aconteceu, estava todo mundo ali tranquilo, embaixo, conversando? Estava todo mundo tranquilo. Eu estava debulhando feijão na cabeça da mesa. O meu cunhado, o amigo do meu marido, o esposo dele, o meu esposo também. Aí começou que não, do nada, começou uma ventania vindo da caixa d'água, levando a tampa e tudo. Quando chegou aqui, aquela ventania jogou na parede que arriou tudo de uma vez só. Foi um desespero, um amigo da gente ficou embaixo do telhado, mas graças a Deus ele saiu são e salvo, só teve um arranhão, umas coisinhas, né? Ele tá a contar a história, mas foi um desespero enorme. A senhora disse que inclusive tem fim de semana que mais pessoas ficam por aqui da família, né? Semana que tem a família toda, vem pra cá, fica mais de 50 pessoas, às vezes está aqui, que está junto a minha família, a família do meu esposo, os amigos da gente, que a gente são muito conhecidos. Aí quando pensa que não, aconteceu isso, agora é correr atrás de prejuízo, né?
Deus vai ajudar nós. Muito obrigado, sem dúvida, viu, dona Eliane? Está muito emocionada, a gente entende. É o reflexo de tudo isso, não é, Douglas, que a gente vem trazendo desde a abertura do balanço geral. Olha só que tragédia, né? Que cenário de destruição. E como a gente citou há pouco, poderia ter sido registrada uma tragédia. Um dos amigos que estava nessa parte aqui acabou sendo atingido pelo telhado, mas não teve nenhum ferimento grave. A gente vai continuar acompanhando essa situação aqui no município de Cajueiro. Volto contigo.